Uma vez por semana, a gente tem esse momento que a gente pode fazer uma leitura bíblica sequencial de um livro bíblico, com o auxílio do pastor para acrescentar, para tirar algumas dúvidas, esclarecer, aumentar o conhecimento. Então, o objetivo é uma leitura um pouco mais proveitosa, uma leitura que você compreende um pouco mais um livro da Bíblia. Geralmente a gente pega um livro aí com algumas dificuldades também. Então, Zacarias é um deles. Então, esse é um propósito, né? De a gente ter esse momento de estudo da Bíblia, de reflexão sobre a Bíblia e de um estudo um pouco mais aprofundado, né? Para entender um pouquinho melhor o que a gente está lendo. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Eu falei sobre isso na semana passada. As dimensões das profecias, não só de Zacarias, não vale só para Zacarias, vale também para os outros profetas, né? Primeiro, o profeta, Deus através do profeta, vamos colocar desse jeito, que é o jeito ideal. Deus através do profeta, Deus está falando através dos profetas, mas Deus está primeiro respondendo a alguma coisa que está acontecendo na época do profeta. Mas as profecias também, no mesmo quadro, elas já olham para a primeira vinda de Cristo e também já olham para a segunda vinda de Cristo. Isso a gente tem bem em Zacarias e nos outros profetas também. Isaías, por exemplo, a gente tem bem Isaías capítulo 7, a gente vê que a virgem conceberá e dará à luz um filho, por exemplo. E em Isaías capítulo 64, 66 já fala dos novos céus e da nova terra. Então, isso é Isaías, né? Mas a gente vê bem Isaías falando para o seu tempo, para a corrupção do seu tempo, do seu povo, falando da primeira vinda de Cristo, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e os novos céus e nova terra, capítulo 60 em diante, segunda vinda de Cristo. E isso acontece, então, em geral, nos profetas. Zacarias é bem nítido isso também. No capítulo 2, que a gente viu na semana passada, a gente viu sobre como se cruzam, o final do capítulo 2 se cruza com Apocalipse capítulo 21, sobre os novos céus e nova terra, a medição de Jerusalém, com a medição que é feita em Apocalipse capítulo 21 também, a medição dos muros, né? Então é bem interessante essa triangulação de esses links que a gente pode fazer entre Antigo e Novo Testamento e essas dimensões. E isso a gente vai ver hoje também no capítulo 3. Todo o livro de Zacarias tem isso. Então vamos continuar, capítulo 3 hoje. Essa já é a quarta visão, nós já vimos 3, essa é a quarta. Nessa quarta visão, Zacarias vê o sumo sacerdote Josué com vestes limpas. Vamos ver um pouquinho melhor o texto, então. E Zacarias diz, depois disso, depois da visão anterior, né? Agora ele tem outra visão, então depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Josué, vamos só relembrar, os líderes desse período são Zorobabel e Josué. Zorobabel é mais a parte política e Josué é a parte religiosa. Josué é o sumo sacerdote, né? Então aqui, depois disso, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Então é uma visão do céu e Satanás à direita para acusar. Bom, o nome Satanás, uma das traduções possíveis para Satanás é acusador, é aquele que acusa. Não sei se vocês sabiam disso, né? A gente sabe lá que o diabo tem alguns nomes, né? Diabo, Satanás, e assim vai, Lúcifer, né? Então, Lúcifer, um anjo de luz, se reveste de anjo de luz. Cada um desses nomes tem um significado diferente. Satanás significa um acusador. E aqui fica bem explícito isso, que Satanás está à direita para acusar. Acusar quem? Acusar Josué. Notem essa questão, vamos pegar isso daqui e vamos ver isso na Bíblia, porque esse aqui não é o único lugar que apresenta isso. Vejam Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra
e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso, notem o termo agora, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E quem é esse acusador? É, né, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, Diabo e Satanás é aquele, vejam aqui, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja então como essa questão do Antigo Testamento, em Zacarias capítulo 3 e Apocalipse capítulo 12, então, Antigo Testamento e final do Novo Testamento falam a mesma coisa. O diabo é aquele que acusa, que está acusando, né, dos pecados, que acusa os nossos irmãos e acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Portanto, o diabo é aquele que nos acusa dos nossos pecados, né? Daí, continuando, diz: e o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Essa questão do tição tirado do fogo simboliza Josué, que foi tirado do cativeiro babilônico. Então, um tição tirado do fogo. E quem o tirou de lá? Foi o próprio Deus que o tirou de lá, quem tirou o seu povo do cativeiro babilônico, né? Então, digamos que o cativeiro babilônico fosse a fornalha e Deus tira o seu povo do meio desse fogo, né? Um tição tirado do fogo. Então, simbolizando o povo e o sacerdote. Mas aqui eu quero dar atenção para uma outra coisa. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O anjo, notem, vamos voltar lá. Tem um anjo do Senhor, Josué e Satanás à direita. O acusador à direita. E o anjo de Deus diz: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Essa questão, pessoal, de o anjo dizer: o Senhor o repreenda. Outras passagens sobre o procedimento dos anjos. Vejam Judas capítulo 8, Judas capítulo não, porque Judas só tem um capítulo, versículo, tá? Judas 8 e 9, só tem um capítulo. Esses quais sonhadores são as pessoas ímpias, quer dizer, as pessoas que não seguem a Deus. Esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Insultam os gloriosos seres celestiais. Quem são os seres celestiais? Os anjos. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés. Aqui é uma questão, eu não tenho tempo para explicar, o pessoal aqui de Tararé, acho que já me ouviu explicando isso, num culto de ascensão, eu expliquei uma vez, que o corpo, Moisés morreu, isso a gente tem biblicamente, Moisés morreu. E Moisés, então, teria sido enterrado no monte, né, antes de entrar na Terra Prometida. Mas o fato é que o corpo de Moisés nunca foi encontrado. E depois, lá no Novo Testamento, quando Moisés e Elias aparecem para Jesus, e Moisés aparece para Jesus, Elias foi trasladado, quer dizer, foi levado vivo aos céus, e Moisés também aparece lá. E aqui, por esse texto aqui, a gente vê que o diabo, Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutia a respeito do corpo de Moisés. Então, dá a impressão realmente que o corpo de Moisés também, Elias foi trasladado, quer dizer, foi levado vivo aos céus, mas Moisés, o corpo de Moisés, pelo que esse texto diz, o corpo de Moisés também, Moisés morreu, mas o seu corpo foi levado aos céus. É bem interessante isso, mas não é o estudo de hoje. Mas aqui a gente tem Miguel discutindo, né, em conflito com o diabo, e discutir a respeito do corpo de Moisés, mas então, veja, nem mesmo o arcanjo Miguel, nem mesmo o arcanjo Miguel ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor repreenda você. Então, mesmo o anjo Miguel, não pronunciou sentença difamatória contra o diabo.
Pelo contrário, ele disse: o Senhor repreenda você, que é a mesma frase que Zacarias usa. O Senhor repreenda você, Satanás. E um outro texto, segundo Pedro 2, 10 e 11, diz: seguindo a carne, essas pessoas, né, que não seguem a Deus, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, novamente, autoridades celestes também, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, de novo, é os anjos, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Então, notem, essas pessoas arrogantes, atrevidos, difamam os gloriosos seres, difamam os anjos. Ao passo que os próprios anjos, embora maiores em força e poder do que as pessoas, não proferem contra essas autoridades espirituais, celestiais, sentença difamatória na presença do Senhor. Então, novamente vejam que os anjos não proferem sentença difamatória contra o diabo. Isso está escrito em 2 Pedro, isso está escrito em Judas, e isso a gente vê em Zacarias. O Senhor o repreenda, quer dizer, ele não difama. Miguel não difamou o diabo, não pronunciou sentença difamatória, diz que o Senhor o repreenda. E 2 Pedro diz que nem os anjos proferem contra as autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Bom, é no mínimo interessante. Vejam, chama a minha atenção que os anjos não difamam. O máximo que os anjos dizem é que o Senhor o repreenda. Eles não conseguem xingar. Né? Eles poderiam falar isso, né? Para o diabo, porque eles estão na presença do diabo. Céu sem vergonha, mentiroso, a cobra venenosa, e etc, né? Coisa muito pior. Eles poderiam dizer isso, porque o diabo é tudo isso. É um sem vergonha, é um mentiroso, é uma cobra venenosa. Mas interessante que em todos esses textos, e vejo que não é só um, em todos esses textos que a gente viu, os anjos não difamam, nem mesmo o diabo, nem mesmo o Satanás. O que me leva a uma outra consideração. Eu acho que isso diz muito sobre os novos céus e nova terra, sobre a perfeição que há na glória, sobre um mundo sem pecado, no qual um não alimenta pensamentos de ódio contra o outro, não xinga, nem deseja o mal. Eu acho que o que a gente vê aqui na questão dos anjos, que não proferem sentença difamatória, eles não proferem sentença difamatória porque eles não são maus, eles não pensam o mal, eles não, entende? Eles não desejam o mal. Entende que quem deseja o mal, por si só, já está contaminado com o mal. E os anjos, esses anjos bons, eles não têm pecado, então eles nem conseguem pensar o mal. E por isso eles não proferem sentença difamatória. O máximo que eles dizem é que o Senhor o repreenda. Isso não está certo, entende? Mas eles não conseguem desejar o mal, eles não conseguem xingar. Eu acho que isso diz muito da realidade, que é a realidade da glória de Deus, que é a realidade dos que estão com Deus. No Pai Nosso, a gente diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus sendo feita no céu de um modo pleno e santo, santo sem pecado, e os anjos fazem a vontade de Deus de modo santo sem pecado, e os anjos não conseguem nem xingar alguém. Não conseguem xingar alguém porque eles não têm pensamento mal, e eles não têm nenhum sentimento mal, nem pelo diabo. Então, veja essa completa santidade, e é isso que a gente pode esperar dos relacionamentos no futuro, nos novos céus e na nova terra. Nós seremos como os anjos, absolutamente sem pecado, sem um desejar nada de mal para o outro, sem um ter inveja do outro, ódio do outro, né? Não vai ter xingamento, não vai ter desejo do mal. Acho que isso daqui ajuda a gente a dar uma olhadinha, né, atrás da cortina, na glória celeste. Vamos voltar? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Josué vestido de roupas impuras. Essa questão das roupas impuras, em algumas traduções traz imundas, mas é um pouco mais do que isso. O termo em hebraico aqui, ele sugere imundas com excremento, ou seja, com cocô.
né, com fezes. Então, é mais do que vestes. Eu quero piorar a situação, porque o texto em hebraico aqui realmente dá um quadro muito, muito feio. Josué vestido de roupas imundas com excremento. Então, o que Zacarias via era Josué vestido de roupas com fezes, imundas com fezes. E ele estava desse jeito diante do anjo. Josué é o sacerdote, o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele representava o povo. E ele estava vestido com vestes imundas, representando os pecados do povo. Esse é o significado do texto. Josué não é por ele próprio, mas ele, como representante do povo, ele é o sumo sacerdote, ele é o que representa o povo. E ele está diante do anjo de Deus com vestes imundas, uma imundície só. E isso representa o pecado. Vejam que, vocês lembram, quem está acompanhando a série, que Ageu e Zacarias, eles vivem no mesmo período, absolutamente no mesmo período. Vejam o que Ageu disse no capítulo 2. O profeta Ageu também acusou os pecados do povo. Vejam. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Então, na verdade, quem está dizendo é o Senhor, né? Assim é esse povo, e assim é essa nação diante de mim. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Tudo é impuro. Impuro, imundo é a mesma tradução bíblica. Portanto, assim é este povo, assim é essa nação. E é por isso que essa nação, é por isso que esse povo, né, foi levado ao cativeiro babilônico. E Deus os entregou ao cativeiro babilônico e lhes deu uma lição, e lhes corrigiu no cativeiro babilônico. Porque essa nação é completamente impura. Essa nação está impura, né, por causa dos seus pecados. Então o anjo agora vê Josué vestido de roupas impuras diante do anjo, né? É Josué representando a nação, o povo de Deus, um povo imundo por causa dos seus pecados. Continuando, o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Então, notem agora que Josué é apresentado com vestes impuras, imundas, com fezes, né, representando os pecados do povo. Mas agora Deus, em sua misericórdia, Deus perdoa o seu povo. Tirem as roupas impuras dele. Eu tirei de você o seu pecado. Eu coloquei vestes nobres sobre você. Coloque um turbante limpo em sua cabeça. Isso aqui simboliza a absolvição de Deus, o perdão de Deus, o perdão dos pecados de Deus. As vestes puras agora, né? Tirem as roupas sujas dele e coloquem vestes nobres sobre você. Em Isaías, a gente vê isso também, Isaías 61:10, essa mesma linguagem. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, mesmo texto, mesmo termo lá usado em Zacarias, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. E essa profecia de Isaías 61, assim como a profecia de Zacarias, é uma profecia sobre Jesus já também, né? O início de Isaías 61 já é praticamente Jesus falando, né? Uma profecia sobre Jesus. Então, ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Qual é o manto da justiça? É a justiça de Cristo na cruz, né? Que nos cobriu com as vestes de salvação e nos envolveu com a sua justiça. Isso daqui sem dúvida nenhuma, apontar para Jesus e para a justificação em Jesus. E daí, continuando, então, vejam essa questão do perdão dos pecados. Josué é apresentado, o Satanás quer acusar,
o povo dos seus pecados, pela sua imundície, mas Deus tira as roupas impuras de Josué, manda colocar sobre ele vestes novas, um turbante limpo, quer dizer, realmente a limpeza, né? O sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Deus purifica Josué. E daí, continuando, o anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. A fidelidade, né? A fidelidade exigida de Josué agora como sumo sacerdote. Continuando, ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. E agora, pessoal, vejam. O próprio texto, o texto é uma visão, portanto, Deus está dando uma visão, é Deus que está falando, e Deus diz homens que simbolizam coisas que virão. Homens que simbolizam coisas que virão. Portanto, o que está acontecendo aqui? As dimensões. Ao mesmo tempo em que Deus está falando para o povo daquela época, um povo que estava impuro, né, e que Deus, em sua misericórdia, os purifica. Ao mesmo tempo que Deus está falando para o povo daquela época, Deus diz: homens que simbolizam você, Josué, né, e os seus companheiros, simbolizam coisas que virão. Então já está apontando para frente, para coisas que virão. E agora veja que ele está apontando para a primeira vinda de Cristo. Vejam a continuação do texto agora. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Então vejam, olha aqui. Homens que simbolizam coisas que virão. E daí logo em seguida ele diz quais são as coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo, e removerei o pecado dessa terra num único dia. E aqui, pessoal, eu não sei se vocês estão acostumados, de certa forma sim, mas eu quero mostrar isso para vocês, que aqui nós temos 2 termos chaves do Antigo Testamento que apontam para Jesus, que é o termo servo e o termo renovo. Os 2 aparecem nas profecias sobre Jesus. Então Deus faz a ligação aqui do servo e do renovo, e que Deus removerá o pecado da terra num único dia, através do servo e do renovo. Vamos primeiro ver a questão do renovo. Vejam, profecias do Antigo Testamento sobre o renovo, sobre o rebento de Davi. O renovo está ligado bastante a Davi. Então vejam, eis que vem dias, Jeremias capítulo 23, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Então ele vai levantar de Davi. Tá? Vai vir, vejam a profecia aqui, Deus já sendo exato e dizendo que esse renovo viria da descendência de Davi, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sem pecado. E como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e esse será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Notem que ele nos revestiu de vestes de justiça. E quando esse renovo justo, santo, que brotará da descendência de Davi, vier. Então aqui nós temos no renovo, nesse rebento, né? Um rebento, um renovo de Davi. E aí nós temos Jesus, nós temos 3 ofícios no Antigo Testamento: ofício sacerdotal, real e profético. E aqui nós temos Jesus, o renovo é o ofício real de Jesus. Jesus como rei, vindo de Davi, né, de uma linhagem real. Eis que vem dias em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, quer dizer, Jesus, o rei dos reis, agirá com sabedoria, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, salvação, Israel habitará seguro,
e esse será o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa. Então vejam que o renovo é claramente uma palavra profética sobre a vinda de Jesus, o renovo justo que brotará da descendência de Davi. Isaías, capítulo 4, versículo 2 e 4, também fala sobre isso. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Naquele tempo, o Senhor, vejam, lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa de sangue que há no meio dela, e com o espírito de justiça e com o espírito purificador. O sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Então veja que o renovo do Senhor é o rebento, né? Rebento, renovo, as duas palavras são possíveis. Esse rebento, esse renovo está claramente em Isaías, em Jeremias e em Zacarias, apontando para esse descendente de Davi que virá. E virá fazer o quê? Lavará a impureza das filhas de Sião. Limpará Jerusalém de toda a culpa de sangue que há no meio dela, com o espírito purificador. E daí notem que o texto dizia que removerei o pecado dessa terra no único dia. Este é o rei que remove, esse é o renovo, né? Que removerá, que purificará, que removerá a culpa, né? Que lavará a impureza num único dia com a sua morte na cruz. Então esse termo em Zacarias já está apontando renovo, está apontando para o descendente de Davi. O que mais? E servo também. O texto diz sobre servo. Eu enviarei o meu servo, o renovo. Servo. Servo é outra palavra claramente profética sobre Jesus. Em Isaías capítulo 52, versículo 13, vem, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. E depois diz, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Quem é o servo do Senhor? O servo do Senhor é Jesus. Isaías 52, 53. Então, claramente, o servo, aquele que serve, é Jesus em sua humildade, é Jesus em seu estado de humilhação. É quando Jesus vem à terra pela primeira vez em humildade, nascendo numa estrebaria, né? Vivendo nesse mundo, como diz Filipenses, ele não usa a sua glória e majestade. Jesus se faz servo para pagar pelas nossas culpas, para como verdadeiro homem pagar por todos os nossos pecados. Então ele é servo, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. O que diz Zacarias? Ele removerá, o servo, o renovo removerá os pecados num único dia. Quando a morte de Jesus na cruz remove o pecado no único dia, quando Jesus é esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Em Isaías 42 diz, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então veja como isso se repete, né? Servo no Antigo Testamento, quando aponta para o futuro, o servo sempre é o servo de Deus. Jesus, o servo que se fará servo por amor a nós para carregar os nossos pecados. Então, rebento, o ofício real de Jesus, né? Sua glória e majestade purificando os pecados, e servo, esse estado de humilhação de Jesus, de humildade de Jesus, que vem como um ser humano para pagar pelos pecados do ser humano. Então vejam, trarei o meu servo, o meu renovo. Mas além disso, ainda diz, vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. E essa pedra que eu coloquei na frente de Josué, através dela também removerei o pecado dessa terra num único dia. E a pedra também é outra profecia. Vejam, as profecias sobre a pedra angular. Isaías 28, 16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião uma pedra
pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. No Salmo 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular, que é Jesus. O próprio Jesus diz isso. Veja, isso aqui é Antigo Testamento, Isaías e Salmo. Agora veja o que o próprio Jesus diz em Mateus 21, 42. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E isso procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está falando exatamente de Salmo 118. E depois, 1 Pedro, ainda 2, 4, 6, diz, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, a gente tem em Zacarias o servo, o renovo e a pedra angular, né? Tudo aponta para, os três apontam para Jesus. São três profecias que em outros livros aparecem em Isaías, aparecem em Jeremias, aparecem no Salmo, mas aparece às vezes espalhado em Zacarias, num único capítulo e num único versículo, aparece três, né? Três termos proféticos sobre Jesus: o servo, o renovo e a pedra. E vejam que eles aparecem, olha o que Deus diz. Então vamos lá, ó. Olha, deixa eu voltar aqui, ó. Homens que simbolizam coisas que virão. Coisas que virão. E o que virá? Trarei o meu servo, o renovo, tá vendo? Coisas que virão. O servo, o renovo e a pedra. Entende? E removerei o pecado dessa terra num único dia. Então, o servo, o renovo e a pedra angular, através do servo, renovo e pedra angular, quer dizer, Jesus, Deus removeu o pecado da terra num único dia com a morte de Jesus na cruz. Então, Zacarias, de novo, pessoal, Zacarias após Isaías, Zacarias é aquele que mais profetiza sobre Jesus, né? É fabuloso. Isaías tem 66 capítulos, Zacarias tem 12, né? Então, Zacarias é muito menor, mas é o segundo livro que mais fala sobre... desculpa, Zacarias tem 14. Mas é o segundo... Isaías tem 66, Zacarias tem 14, mas Zacarias é o segundo que mais fala sobre... que mais tem profecia sobre Jesus. E aqui, para terminar, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Esse é o último versículo do capítulo 3. Acabamos aqui. Mas é interessante o seguinte, primeiro, naquele dia, quando vocês lerem no Antigo Testamento, naquele dia, olha, eu não posso dizer agora que é 100%, mas posso dizer para vocês que no mínimo 80%, tá? Se não for 100%. Naquele dia, nos profetas, geralmente é o dia da volta de Cristo, tá? Quando encontrarem naquele dia, nos profetas, e principalmente indo para o final das profecias, já podem pensar na volta, na segunda vinda de Jesus, na volta de Cristo, no dia do juízo final, tá? Então, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da figueira e debaixo da videira e da figueira. O que isso simboliza? Vamos pegar outros textos bíblicos para a gente entender o que está dizendo aqui. Videira e figueira são símbolos de paz e tranquilidade. Em 1 Reis, a situação de 1 Reis, aqui o texto fala de Salomão, que estava tudo tranquilo. De Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Dan é extremo lá em cima e Berseba lá embaixo, quer dizer, em toda a terra. Judá e Israel habitavam seguros em toda a terra, e cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, quer dizer, paz e tranquilidade. Miqueias 4, 3 e 4 diz assim, transformarão, olha novos céus e nova terra já, transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices.
Quer dizer, não terá mais armas não terá mais luta, batalhas, lanças, espadas. As espadas serão transformadas em lâminas de arado, as lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se sentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize. Então, o assentar-se debaixo da figueira... Uma coisa é quando tem guerra, pessoal, ninguém vai sentar embaixo da videira e da figueira tranquilamente, vai ficar sentado embaixo. Vai sair para a guerra, vai tentar defender suas famílias, é ação. O ato de estar sentado debaixo da videira e da figueira é um desfrutar de paz e de tranquilidade, entende? Então, biblicamente, isso é um símbolo de paz e de tranquilidade. E Deus diz, então, naquele dia, o declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira. Essa a paz e a tranquilidade daquele dia, dos novos céus da nova terra, onde não haverá mais guerra, né? E tudo será absolutamente perfeito, todos os sentimentos serão perfeitos e cada um estará em plena paz e tranquilidade. Para terminar o estudo de hoje, fazer um apanhado geral, a purificação das vestes do sumo sacerdote Josué, que representava o povo, prefigura a vinda do sumo sacerdote Jesus, o renovo, o servo humilde, a pedra angular do nosso texto. Hebreus 9, 11, 12 diz, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote, então Josué, o sumo sacerdote, prefigura Jesus, o grande sumo sacerdote. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele obteve uma eterna redenção. Como diz Zacarias, naquele dia removerei o pecado. Né? Num único dia removerei o pecado. E isso acontece quando Jesus, como sumo sacerdote, vem pelo seu próprio sangue, obteve eterna redenção. Além disso, prefigura que com o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, nos purificou de todos os pecados e nos deu vestes purificadas. Então, Josué aparece com vestes imundas, simbolizando o pecado, né? Apocalipse 7, 13 e 14 diz, quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? E ele me diz, esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Em Zacarias, Deus dá para Josué vestes limpas. E o que Jesus faz por nós? Jesus remove os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Apocalipse vê os salvos vestidos de branco, porque eles lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, há perdão e salvação para nós. As nossas vestes estão lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Né? Graças a Jesus, nós temos o perdão, a purificação de todos os nossos pecados. E um último detalhe, Satanás estava à direita de Josué para acusá-lo no início do texto de Zacarias 3. E a imagem é de um tribunal, um anjo, Josué, né, com vestes impuras, sujas, imundas, e o acusador, Satanás, à direita para acusar. Então, a imagem é de um tribunal na qual Satanás é o advogado de acusação dos pecados. Mas Deus purificou as vestes de Josué e perdoou os pecados. E no Novo Testamento, Jesus é o advogado de defesa. Então, notem que nessa imagem bíblica que eu mostrei para vocês, que isso aparece em mais de uma passagem bíblica, que o diabo é descrito como acusador. Zacarias 3 fala que o diabo é o acusador, Apocalipse 12 fala que o diabo é o acusador, que acusa dia e noite, né, dos pecados. Então, nós temos um advogado de acusação, que é Satanás, mas nós temos também o advogado de defesa. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Satanás nos acusa dos nossos pecados, mas Jesus é o nosso advogado de defesa junto ao Pai.
e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ao mesmo tempo que o diabo nos acusa dos nossos pecados e diz o que nós fazemos, Jesus diz: mas o meu sangue purificou-os de todos os pecados. A minha morte na cruz foi suficiente para o perdão de todos os pecados. Então nós temos Jesus, o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ao lado do Pai, intercedendo por nós e propiciando os nossos pecados. Isso, pessoal, a acusação dos pecados, muitas vezes a nossa consciência nos acusa também, né? E a gente precisa se arrepender, mas isso aqui sempre tem que vir de novo, nos fortalecer e apaziguar o nosso coração, que Jesus fez propiciação para os nossos pecados, que Jesus morreu na cruz carregando e pagando por todos os nossos pecados. Em um único dia, como diz Zacarias, em um único dia Deus removeu todos os nossos pecados e nos deu essas vestes limpas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se estamos em Jesus, temos o que Jesus conquistou por nós, que é perdão, vida e salvação. O diabo nos acusa, mas em Cristo nós achamos consolo, nós achamos paz, a paz que vem do perdão. Amém. Na próxima semana a gente vai ver o capítulo 4 aí pela frente. Tem muita coisa pela frente. Vocês notem, pessoal, que no capítulo 1 tem profecia, no capítulo 2 tem profecia, no capítulo 3 tem profecia, e assim por diante. Cada capítulo é uma profecia diferente sobre Jesus. Então, Zacarias é fabuloso. Agora, claro, então, para a gente conseguir fazer todas essas conexões, eu entendo que ou precisa ler livros mais específicos, ou realmente precisa ter um pastor explicando. E esse é o propósito, né? Da gente conseguir ler um livro desse, que tem profecias, que precisa ter um pouquinho mais, fazer mais conexões, mas poder ter esse momento de estudo junto com o pastor, em que a gente consegue fazer essas conexões. E conexões muito interessantes, porque essa questão do diabo, talvez foi novidade para você, essa questão do diabo como acusador, como isso aparece em Apocalipse também, né? Essa questão de que os anjos não fazem, não difamam os seres celestiais, quer dizer, os anjos, eles não conseguiam nem difamar o diabo, e apenas diziam: Deus o repreenda. Então, isso são conexões, por isso é legal tirar esses momentos. Olha, nós estamos agora em 2017, nós começamos 7h30, foram 47 minutos de estudo, menos de uma hora, e quantas conexões bíblicas a gente conseguiu fazer, e como a gente consegue entender um pouco melhor, né? E quanto a gente consegue tirar de um capítulo da Bíblia, de Zacarias capítulo 3. É fabuloso as conexões que Deus faz, conexões que Deus deu. Né? Então, você vejam a inspiração bíblica, como Deus inspirou essas pessoas, como Deus inspirou Zacarias, 520 anos antes, fazendo profecias tão específicas sobre Jesus, né? O rebento, o renovo, o servo, a pedra, né? Fabuloso. E muita coisa por vir ainda. Então, aguardem aí que temos ainda o capítulo 4 e seguimos por aí.